Seguinte, bora para os últimos tópicos de álgebra linear, que são expansão em termos de funções ortogonais e uma função que testa ortogonalidade, em que a gente vai, antes de mais nada de entrar nesses tópicos, usar eles para demonstrar usos de funções no contexto de álgebra linear, no contexto de matrizes, conforme a gente está tratando aqui. Então, esses casos aqui são apenas para ilustrar usos do que a gente viu aqui, por exemplo, nessa tabela aqui, uso dessas funções. Então, vamos ver aqui um caso que é basicamente um masoquismo que a gente vai fazer aqui, mas é só para ilustrar um processo aqui para vocês, que é o seguinte: a gente pode construir uma matriz que vai representar os monômios da forma x elevado a n, ou seja, a gente pode construir uma matriz, ó, aqui, table, que represente os monômios da forma x elevado a n, ou seja, pode construir aqui, ó, essa matriz aqui, certo? Em que essa matriz, em particular, é um vetor. Mas a gente pode construir essa matriz aqui em termos de polinômios de Legendre, aplicando a relação de ortogonalidade conhecida para os polinômios de Legendre, em que, para quem não estiver familiarizado com essa ideia de relação de ortogonalidade de polinômios de Legendre, não precisa ficar tão preocupado assim, porque a ideia é apenas obter isso daqui dentro desse contexto. Então, dito isso, a gente tem essa relação de ortogonalidade entre os polinômios de Legendre e a gente tem a representação em série desses monômios em termos dos polinômios de Legendre dessa forma, que aqui a gente tem uma matriz de coeficientes ANM e aqui os polinômios de Legendre, em que a gente pode deduzir essa matriz como sendo essa integral aqui, em que para isso a gente usa a relação de ortogonalidade aqui nessa representação em série. E aí a gente obtém isso daqui, em que então esse ANM que aparece aqui é essa integral aqui, em que qual que vai ser a ideia? A gente vai construir essa matriz usando a função alter para depois tomar esse produto aqui e recuperar esse xn, que é basicamente isso daqui. Então, fazendo isso, a gente pode construir essa matriz aqui, ó, da seguinte forma. A gente precisa, primeiramente, né, construir quem que é Pn, aliás, quem que é isso daqui, né, quem que é esse termo, e quem que é esse termo aqui. Então, para isso, ó, vamos pegar e construir esse Pm aqui, que, aliás, eu estou chamando tudo isso aqui, na verdade, de PM, porque, reparem, essa variável, esse símbolo aqui, PM, que eu estou definindo, é justamente uma tabela com os polinômios de Legendre de 0 até 6, por exemplo, em que aqui, ó, essa tabela vai incorrer, né, sobre esse termo aqui, em que é justamente o termo que aparece dentro da nossa integral. 2m mais 1 dividido por 2 vezes os polinômios de Legendre de ordem m, em que, avaliando essa célula, que tem outras quantidades que eu vou falar já já, a gente tem que esse PM, ele é o quê? Esse PM é isso daqui. São os polinômios de Legendre multiplicados por 2m mais 1 sobre 2. Basicamente isso. Agora, esse xn é nosso x elevado a n. E esse x elevado a n aqui é essa tabela que eu até já tinha construído aqui anteriormente com vocês. Então, esse xn é simplesmente aquilo lá. Agora, qual que é a ideia? É a gente construir esse ANM, em que a gente já tem quem que é xn e a gente já tem isso daqui que está dentro da integral. Agora a gente pode construir o ANM. Como? Vamos atribuir ao símbolo coeficiente matrix essa função aqui, que é a função alter, que é o produto exterior generalizado, que vai ser útil para a gente construir essa matriz aqui, n por m. Em que, reparem, a gente tem aqui, ó, uma integral de menos 1 a 1, certo?
Então, a primeira entrada aqui, ó, eu vou passar uma integral no formato de função pura, cujo intervalo varia de -1 a 1, em que eu estou passando aqui o slot 1 e o slot 2 para pegar justamente esse primeiro termo aqui e esse segundo termo aqui. Em que, lembrem que eu falei que o produto exterior generalizado, a gente não precisava necessariamente passar times aqui, a gente poderia passar qualquer função. E aí, nesse caso, simplesmente eu estou passando a função integrate dessa forma aqui, que isso aqui poderia ser qualquer outra função f. No caso particular, é essa função integrate aqui, em que ela vai colocar o xn aqui e o pm aqui, nesse formato de função pura. Então, basicamente, a gente tem a construção dessa integral aqui, que é o que a gente quer, porque vai passar para a gente a matriz de coeficientes. E aí, por isso que eu estou usando o produto exterior generalizado, porque usando o produto exterior generalizado, a gente vai ter, ó, reparem, aqui, ó, uma matriz com 7 entradas, porque o zero contando, né, indo até 6, a gente tem 7 entradas. Então, a gente vai ter uma matriz, na prática, 7 por 7. E, de fato, a gente pode ver aqui, ó, tirando ponto e vírgula da expressão final, que é basicamente eu pedindo o coeficiente matrix em formato de matriz, a gente vê justamente... Espera aí, só a matemática carregar. A gente vê... Carregou? Carregou. A gente vê justamente a matriz de coeficientes 7 por 7 aqui, que representa essa nossa integral aqui. Então, aqui está o termo 00, o termo 01, 02, 03, 04, 05, 06. E assim por diante aqui. Então, essa é a nossa matriz de coeficientes. Agora, qual que é a ideia? É a gente reconstruir esse xn aqui, dado que a gente sabe quem que é a nossa matriz de coeficientes. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o produto escalar, no caso, generalizado, entre a matriz de coeficientes e os polinômios de Legendre de 0 até 6, porque eu estou tomando tudo aqui de 0 até 6. Então, eu preciso respeitar isso daqui. Então, basicamente, eu vou pegar, aliás, eu vou executar esse produto aqui, em que o n vale 6 e que o m também, por sua vez, vale 6. Aliás, perdão, o m vai de 0 até 6. Então, aqui o n vale 6, né? É isso mesmo. O m vai de 0 a n e o n aqui vale 6, conforme a gente pode ver aqui. Então, dado isso, ó, a gente vai obter esse resultado aqui, que pode ser simplificado. Para isso, vou usar a função simplify e, reparem, a gente obteve aqui a nossa lista de monômios da ordem 0 até 6, que era o que a gente queria obter inicialmente. Conforme eu falei, foi um masoquismo, mas foi apenas para ilustrar de novo o alter e o nosso produto escalar aqui, em que, conforme vocês podem ver, ó, tem várias possibilidades para a gente explorar com esse produto exterior generalizado. Mas dito isso, vamos prosseguir agora para um novo caso, que é uma função que testa a ortogonalidade. A gente vai construir uma função que vai testar a ortogonalidade de uma matriz. E antes de mais nada, então, o que vai ser uma matriz? O que é uma matriz ortogonal? Uma matriz ortogonal é aquela que, se ao ser multiplicada por sua transposta, a gente obtém uma matriz identidade. E como a ortogonalidade ela não vai ter sentido para outros objetos, só vai ter, no caso aqui, para a matriz, a gente vai usar o predicado matrix Q para restringir a nossa definição a matrizes. E, conforme vocês podem lembrar, esse matrix Q aqui eu passei em aulas anteriores. E, bom, então a gente vai verificar que a matriz ela é quadrada usando a função dimensions e comparar o produto com sua transposta para a matriz identidade de mesmo comprimento. Ou seja, vamos entender o que isso tudo significa agora. Antes disso,
vamos ver o que faz a função matchQ. A função matchQ, ela basicamente ela vai retornar verdade se essa expressão aqui coincidir com o padrão passado aqui. E vai retornar falso caso contrário. É isso que matchQ vai fazer. Eu estou explicitando a sintaxe dele aqui porque a gente vai usar matchQ aqui na nossa função que testa a ortogonalidade. Então tá aqui, ó. Essa é a nossa função. Em que, destrinchando ela, primeiramente vamos olhar para o argumento aqui. Eu estou passando aqui matrix como o padrão a ser colocado aqui na nossa função, e eu estou falando aqui já no argumento que esse objeto ele deve ser em formato de matriz, ou seja, se eu passar um outro objeto um outro objeto como argumento que não seja uma matriz, o matemática ele vai barrar e ele não vai usar a nossa função porque eu estou restringindo aqui o argumento à matriz. Então, se eu colocar outro argumento aqui, vai falhar a nossa função. Então, dito isso, está aqui a função em que o que isso quer dizer, né? A gente está pedindo, ó, primeiramente, a gente está usando um operador AND para que a gente tenha duas condições sendo verdade. Que condições são essas, né? A gente tem, primeiramente aqui, ó, matchQ, que é se a nossa matriz ela obedece, né, essa seguinte expressão aqui, né? Se, por exemplo, as dimensões da matriz possuem esse padrão. Então, a gente está colocando aqui que as dimensões da nossa matriz devem obedecer esse padrão, que é o padrão de uma matriz quadrada. Por exemplo, 2x2, 3x3, ou seja, esse x aqui, ó, aliás, esse elemento deve ser igual a esse daqui. Então, para matrizes quadradas, a gente tem, por exemplo, 2x2, 3x3, 4x4. Por exemplo, se fosse 3x2, não bateria aqui nesse padrão. A gente tem que ter os x iguais. Em que é só pegar uma matriz qualquer aqui, ó, só para vocês verem o que esse o dimensions faz, né? Ele vai passar a dimensão da matriz. Então vamos pegar aqui, ó, por exemplo, uma matriz qualquer. 4 aqui, 3, 4, 5, 6. Vamos pegar aqui, ó, dimensions dessa matriz. Quais são as dimensões dela? Dimensões dessa matriz é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então é isso que dimensions retorna para a gente. Aí a gente está perguntando, ó, se esse resultado aqui é dessa forma aqui, ó. Ou seja, se esses dois elementos são iguais. No caso aqui não são, né? Porque essa matriz ela não é uma matriz quadrada. Mas se a gente tivesse, por exemplo, acrescentado mais uma linha aqui, a gente teria o nosso padrão satisfeito, porque isso daqui é uma matriz quadrada, matriz 3x3. Então, é isso aqui que a gente está passando na nossa função, se nossa matriz coincide com esse padrão aqui. Agora, além disso, dela coincidir com esse padrão, para uma matriz ela ser ortogonal, né, que é isso que a gente quer saber, se a matriz ela é ortogonal, a gente precisa saber se, além do fato dela ser quadrada, ao ser multiplicado pela sua transposta, a gente vai obter a matriz identidade. Então é isso que a gente está passando aqui, em que eu estou passando aqui matrix, multiplicando, né, fazendo o produto escalar, com a sua transposta. E aí eu estou falando que isso daqui tem que ser igual à matriz da identidade, cujo comprimento é o mesmo da matriz, em que, por exemplo, o length dessa matriz aqui, ó, length, isso. O length dessa matriz aqui é 3. E aí eu estou perguntando, aliás, eu estou falando para matemática que esse padrão aqui também deve ser válido. Ou seja, ao multiplicar a matriz pela sua transposta, a gente deve ter a matriz identidade com a mesma dimensão. Então, se a gente, por exemplo, aqui, ó, a gente obteve 3, né? Então, aqui seria 3 e aí seria gerado uma matriz identidade 3x3. Mas, enfim. Então, essa função, ela tem essas duas condições aqui a serem satisfeitas.
Se essas duas condições forem válidas, ou seja, se a matriz for quadrada e se ao multiplicar a matriz pela sua transposta a gente obter a matriz de identidade, então a nossa função que vai testar a ortogonalidade vai falar o seguinte, ó, a matriz ela é ortogonal, ou seja, vai dar true. Então, avaliada essa nossa função, vamos ver se ela consegue identificar, ó, se as matrizes elas são quadradas ou não. Aliás, perdão, se elas são ortogonais ou não. Então vamos passar, ó, essa matriz aqui, certo? Vamos passar essa matriz e ver se ela é ortogonal. Essa matriz ela é ortogonal de acordo com a nossa função. Ela satisfez esses dois critérios aqui que eu falei. E então, se ela satisfez esses dois critérios, ela é ortogonal. Agora vamos olhar essa daqui, ó, ver se ela é ortogonal. Ela não é ortogonal. Por que que ela não é ortogonal? Porque ela não satisfez um desses dois critérios aqui. Em que, se vocês forem reparar, essa matriz aqui é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, não é uma matriz quadrada. Então, se já não é uma matriz quadrada, não é ortogonal. Agora, vamos ver esse caso aqui. Em que, para isso, eu estou usando o operador de forma, prefixado, né? Então, eu estou aplicando a função teste orthogonality, que foi a função que a gente construiu, a essa matriz para testar se ela é ortogonal. E, de fato, essa matriz aqui, ela é ortogonal. Então, está aqui um exemplo de função construída usando várias funções relacionadas a matrizes e dentro do contexto de álgebra linear. E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.